a gente viu, né, o conceito da linguística e a importância da linguística. Então, outro aspecto que vocês vão estudar também é sobre a questão da história da linguística. Eu não vou me ater aqui, senão vai ficar muito cansativo. No guia, nós fizemos toda uma construção mostrando, né, as 3 fases principais, que são a filosófica, a filológica e a histórico-comparativista, tá? E lá nós mostramos, né, as contribuições dos gregos, dos romanos, dos hindus e também lá na Idade Média. E na filológica, a gente discutiu que essa fase ela se prendeu um pouco na leitura, na interpretação e em comentários de textos literários. E na história comparativista, o próprio nome indica, eles buscavam, né, comparar 2 idiomas ou mais para que estabelecessem grupos de família de línguas para que pudessem descrevê-la. Então, a gente tem aqui a contribuição dos neogramáticos. Esses neogramáticos, eles criaram leis fonológicas bastante apropriadas que, de certa forma, contribuíram, né, para o avanço dos estudos, porque sinalizou que era possível sistematizar esse estudo da língua, né, de uma forma científica e sem prescrever regras de uso. Então, a gente entra agora especificamente no estudo da linguística e nessa disciplina nós vamos nos ater mais no quadro formalista, né, que é uma tendência que a gente chama de estruturalismo. No decorrer do curso, vocês vão discorrer sobre outras questões da linguística. Então, aqui nós vamos focar no estruturalismo. Como eu disse anteriormente, a gente tem um teórico da linguística que se chama Saussure, ele é francês, então não é Saussure, tá? Saussure, e ele representou, então, esse fundador da linguística moderna. Por quê? Porque ele instituiu, né, de certa forma, um método descritivo que se distanciava daquilo que a gente chamava de prescritivo, que era a gramática, que do certo e errado. Então, Saussure ele foi fundamental nessa discussão. Então, para Saussure, ele trabalha inicialmente com esses conceitos e isso aqui é de extrema importância que vocês apreendam, né, cada conceito desse. Então, eu sugiro que vocês definam esses conceitos, coloquem na geladeira, coloquem num lugar que vocês tenham acesso, porque é importante que essa precisão conceitual, ela seja bastante cuidadosa para que vocês não se percam, né, na questão da disciplina, porque linguagem, num dado momento, vai ser outra coisa. Então, aqui nós vamos definir linguagem do ponto de vista de Saussure, tá? É importante a gente pontuar que Saussure tem esse livro, Curso de Linguística Geral. Esse livro, ele não foi escrito por Saussure, mas pelos alunos dele, e que esses alunos tomaram como base anotações de sala de aula e registro de preparação de aulas. Então, existem algumas incoerências, vocês vão ler sobre isso, que as pessoas não sabem se elas estão atribuídas ao próprio Saussure ou a leitura que os alunos fizeram da teoria, né? Mas é claro que, salvaguardadas esses equívocos, a teoria ela tem, sim, várias contribuições para o avanço da linguística. Então, a gente foca naquelas contribuições importantes. E aí, foi o que a gente falou. Saussure, ele implantou nos estudos linguísticos um modelo metodológico capaz de pôr ordem nas investigações. Então, não era aquele estudo especulativo, eu acho, eu penso, tal. Ele foi, a partir do método descritivo, ele conseguiu descrever a língua de uma forma mais científica. Então, agora, nós vamos passar para alguns conceitos básicos da teoria. Então, para Saussure, né, a linguagem, ela pode ser definida como essa capacidade que o ser humano tem de se comunicar. Então, é importante que a gente
entenda que só o ser humano é capaz de se comunicar por meio da linguagem. Essa linguagem, ela é vista no ponto de vista como sons articulados. Então, o que que é isso? Então, você tem um B, você tem um A, você consegue juntar o B com o A e formar Bá, né? Então, se você tem um papagaio, o papagaio ele não consegue fazer isso, ele fala automaticamente, mas ele não é capaz de criar novas palavras, ele não é capaz de perceber que essa construção ela é possível ou não na língua. Então, a linguagem ela vai se dividir em duas questões que a gente tem, língua e fala. A língua seria o conjunto de regras internalizadas que a gente tem. Então, por exemplo, mesmo que você nunca tenha me visto, né, eu espero que você esteja me entendendo. Então, isso significa que eu tenho um conjunto de regras internalizado que é o mesmo seu. Então, esse conjunto de regras internalizadas é a língua. Então, é como se você tivesse, por exemplo, assim, a porta está aberta. Você não fala, porta aberta está, né? Você fala, a porta está aberta. Então, esse conjunto de regras, né, institucionalizadas, porque é meu, mas é seu, é de qualquer outra pessoa que domina o mesmo idioma que a gente. Então, isso seria a língua. A fala é a exteriorização dessa língua. Então, o que seria essa exteriorização? Eu penso, né, eu tenho essas regras internalizadas e eu exteriorizo por meio da fala. Então, essa fala, ela pode ser a fala vocalizada, quando eu falo mesmo, né, verbalmente aqui, como eu estou falando agora, mas pode ser por escrito, pode ser por gesto. Por exemplo, uma pessoa que domina Libras, ela fala por meio de gestos, certo? E isso é uma forma de exteriorização da língua, certo? E aí nós temos também o conceito de signo linguístico. E quando eu falo de signo linguístico, seria grosso modo dizendo, só para vocês entenderem, a noção de palavra. Então, se eu tenho casa, casa é um signo linguístico. Ele me dá ideia de alguma coisa, certo? E esse signo linguístico, ele vai me determinar que eu tenho, de um lado, um significante e eu tenho, de outro, o significado. O significante seria no sentido assim, a imagem acústica que eu tenho da palavra. O que seria essa imagem acústica? Seria no sentido assim, se eu falo gato, você tem o G, o A, o T e o U. Gato, né? Embora eu escreva gato, mas eu falo gato. Esse gato, né? Se eu falo esse som, ele é armazenado na sua memória. Toda vez que você ouvir gato ou que você lê a palavra gato, né? Isso vai te evocar um conceito. Você vai pensar no animalzinho lá. Então, você tem o significante, que seria essa imagem que você tem guardada no seu cérebro, na sua mente, psiquicamente, e o significado é esse conceito que você tem. Então, seria, grosso modo dizendo, você tem o nome e a coisa relacionada, né? Então, esse nome seria o significante, a coisa seria o significado. Mas isso tudo mentalmente, não é a coisa concreta, não é o nome concreto, é na sua cabeça, tá? Então, esse é um conceito. Então, nós vimos linguagem, língua, fala, signo linguístico, significante e significado. Então, tem 6 conceitos aí importantíssimos que vocês precisam sistematizar. Além desses conceitos, né, que Saussure aborda, nós temos, então, o conceito de sincronia e diacronia, que é muito tranquilo, porque você tem cronos. Cronos significa tempo, né? Você tem até um creme da Natura lá, não estou fazendo propaganda, mas você tem cronos lá, que significa tempo, só para vocês associarem. Então, você tem sincronia, quer dizer, simultâneo, né? Diacronia através do tempo. Então, um estudo sincrônico é aquele que você faz um recorte do tempo para você fazer o estudo.
certo? Então, vamos supor que eu queira caracterizar, por exemplo, as gírias que possuem músicas da década de 60. Então, eu fiz um recorte, eu peguei 1960 até 69, todas as músicas que foram publicadas e que eu tenho acesso a elas, e faço um levantamento das gírias que possuem nessas músicas. Embora seja um estudo antigo, mas ele é um estudo sincrônico, certo? Um estudo diacrônico é quando você faz a comparação de dois tempos. Então, por exemplo, eu posso, né, retomando a questão da gíria, pegar textos antigos e analisar quais eram as gírias nesses textos antigos e verificar se essas gírias ainda são usadas ou não, né? Então, isso é um estudo diacrônico. Então, só como exemplo, eu não sou tão antiga assim, mas eu descobri que antigamente, quando você via um rapaz bonito, você o chamava de pão, né? Pastel, né? Hoje, por exemplo, as pessoas falam, por exemplo, filé, né? Ou boy magia. Então, quer dizer, se você compara um estudo bem anterior com um estudo posterior, isso é um estudo diacrônico. Então, você pega dois ou mais tempos, né, recortes de tempo. Então, é muito tranquilo, porque a sincronia, ela é um determinado tempo, a diacronia é uma evolução do tempo. Então, é tranquilo de você... Esses dois conceitos, eles não apresentam dificuldades em função, né, da própria palavra indiciar o que significa. E aí, a gente tem a noção de língua e fala, que eu já falei, né? Então, a língua é esse sistema abstrato que a gente tem internalizado, e a fala é a exteriorização desse sistema. Nós temos o conceito de arbitrariedade, que também é importante. Arbitrário significa que as palavras não têm relação com as coisas que elas significam. Então, por exemplo, se eu tenho gato, não existe uma motivação para que gato seja designado de gato. Isso é arbitrário, é algo que é como se fosse uma coisa aleatória, mas ao mesmo tempo convencional. Então, se convencionalizou que gato se chamaria gato e gato passou a ser chamado de gato. Não existe um vínculo motivacional de gato se chamar gato, certo? Tanto é que a gente tem uma extensão de sentido. Você pode usar gato para alguém que tem uma aparência bonita, né? Então, ou charmosa, né? Então, você tem gato, né? É arbitrário porque não tem essa relação. Eu só chamo atenção aqui na questão da arbitrariedade, porque você tem o arbitrário absoluto, né? Por exemplo, quando eu falo gato, e aí não tem relação com a coisa gato, né? Com o animal gato. Mas se você fala gatinho, gatinho possui uma arbitrariedade relativa em relação a gato, porque é um gato pequeno. Então, a motivação, a arbitrariedade, ela pode ser absoluta e pode ser relativa. Relativa é quando, por exemplo, os casos de derivação é um exemplo de arbitrariedade relativa. Nós temos a noção de relações sintagmáticas e relações paradigmáticas, né? Na relação sintagmática, é importante que a gente pense o que é sintagma, né, que é um conceito também bem tranquilo. O que é sintagma? É a soma de dois ou mais elementos. Então, o sintagma, ele pode começar desde a sílaba, porque eu tenho uma letra mais uma letra, eu formo uma sílaba, isso é um sintagma, né? Mas eu posso ter um sintagma, por exemplo, in mais feliz. Então, eu tenho aí também um prefixo e um radical, né? Então, eu tenho aí outro sintagma. E, por exemplo, eu posso ter a frase toda. Como eu disse, a porta está aberta, eu tenho um sintagma formado por 4 palavras, certo? Então, eu tenho a relação sintagmática, ela é linear, é um depois do outro. Ou seja, na língua, não tem como eu pronunciar 2 elementos ao mesmo tempo, um após o outro, certo? Isso é a relação sintagmática. Por outro lado, a relação paradigmática, ela diz respeito às questões que estão
armazenadas na memória. Então, eu posso dizer, por exemplo, Isabel é uma flor, né? Mas eu posso dizer, Isabel é meiga. Eu posso dizer, Isabel é delicada. Né? Então, eu posso, naquele campo, né, por exemplo, de caracterizar Isabel, eu posso usar 2, 3, infinitos elementos, não que sejam infinitos do ponto de vista linguístico, mas infinitos no sentido de a gente não conseguir colocar todos, né? Claro que é finito aí. Mas eu posso usar várias palavras que podem corresponder ao fato da ideia de significar é uma flor. Né? E isso acontece muito no cotidiano da gente, quando você tem uma amiga, por exemplo, e ela coloca uma roupa, a roupa não ficou muito bem, e ela te pergunta, como é que eu estou? Aí você fala assim, a roupa ficou engraçada. Né? Esse engraçado, você escolhe a palavra engraçado para substituir, por exemplo, a palavra horrível. Ou que não caiu bem. Então, você coloca engraçado para não magoar. Então, essas escolhas que a gente fala no paradigma, seria no sentido assim, o que cabe ali naquele espaço do engraçado? Então, posso usar engraçado, posso falar, olha, ficou feia, não ficou bem. Então, o que cabe aqui nesse paradigma é a relação paradigmática. Isso significa que a língua nos dá possibilidades de escolhas. Então, essas escolhas dizem respeito à relação paradigmática, tá? E a noção de valor, que é um outro conceito que eu peço para vocês estudarem direitinho, porque toda vez em prova, em avaliação que a gente pede, em que consiste a noção de valor, os alunos têm muita dificuldade para entender. Então, se não entender o que é a noção de valor, pergunte para o tutor, né? Entre em contato que a gente faz uma discussão e sistematiza isso. Essa matéria, ela, como eu disse, ela é difícil, mas a partir do momento que você enfrenta e entende, ela é bastante tranquila. A noção de valor, ela diz respeito ao fato de que cada termo só vai ter sentido de acordo com aquilo que vem antes e vem depois. Então, seria a questão do valor que essa palavra tem. Então, quando o Saussure, ele trabalha com essa noção de valor, ele compara a língua a um jogo de xadrez. E ele dá o exemplo assim, se você tem um jogo de xadrez e você perde o cavalo, você pode, por exemplo, usar uma tampinha de garrafa, você pode usar um outro elemento para substituir aquele cavalo. Aquele elemento que você usou vai ter o valor do cavalo. E isso acontece muito quando a gente vai para uma praça que tem aqueles jogos de dama. Então, você vai jogar dama, você usa gravetinhos, você usa papelzinho, você usa pedrinhas. Então, não importa, né? O que vai assumir ali o valor daquela pedra no jogo. E quando a gente fala essa noção de valor, ela vai dinamizar a significação, mas ela não é o significado, isso é importante pontuar. Por quê? Por exemplo, quando eu combino, a vaca foi para o brejo, você vai observar nessa construção que não existe ali uma vaca, não é um mangue, né? Mas você tem a vaca foi para o brejo no sentido de que algo não deu certo. Então, quer dizer, a vaca combinada com esses elementos, ela vai ter um valor diferente se ela falar que a vaca foi para o pasto, certo? Então, são esses valores que a língua atinge a partir do momento do que vem antes e que vem depois. E para fechar, nós temos então a noção, né, do que é formalismo e que é funcionalismo. Então, vocês, não sei se deu para perceber, mas que Saussure, a teoria dele, ele vai ficar ali no formalismo. A gente não tem discussão, né, de Saussure em relação ao funcionalismo. Isso é uma teoria que vem depois. E o que seria, então, o formalismo? Seria o estudo da linguística que considera a língua como esse sistema abstrato. O que seria esse sistema abstrato? Esse conjunto de regras que os falantes possuem internalizado. Então, isso seria o sistema abstrato. Hoje, a linguística ela não é mais vista do ponto de vista formal. Ela é vista do ponto de vista
funcional. Como a gente faz esse percurso, que é a primeira disciplina, ela tem uma função mais introdutória, por isso que a gente entra um pouquinho no formalismo, no funcionalismo, para vocês perceberem isso. Então, o funcionalismo considera a língua nessas dimensões sociais. Então, por exemplo, eu não me comporto da mesma forma estando, por exemplo, num ambiente de formatura. Por exemplo, o meu discurso de formatura, ele vai ser diferente, por exemplo, de uma aula da saudade, em que a leveza, a brincadeira pode estar presente, né? Num discurso de formatura, a linguagem ela precisa ser mais formal. Então, o funcionalismo, ele vai trabalhar com essas questões da língua, né, como um processo de interação. E aí vai depender para quem eu falo, com quem eu falo, como eu falo, qual o assunto, onde que essa fala minha vai ser veiculada. Então, tem uma série de questões aí implicadas, tá? Então, a gente não vai aprofundar no formalismo e no funcionalismo. O que é importante você entender o que é o funcionalismo e o que é o formalismo. Então, nós temos lá na bibliografia de vocês o livro da Barbara Wedgwood, que ela vai falar da microlinguística e da macrolinguística, ou seja, o núcleo duro e o núcleo mole. Então, a microlinguística vai ser o formalismo e a macrolinguística vai ser o funcionalismo, que é essa ideia, né, de você considerar as questões sociais na língua. E aí nós temos esse esquema. Então, como a microlinguística, que a gente chama de núcleo duro, a gente vai ter a fonética, a fonologia, a morfologia, a lexicologia e a semântica, tá? E isso seria aquilo que sustenta a linguística, né? A base dela. E nessas outras linhas, a gente tem a língua estudada numa perspectiva que considera as questões exteriores, ou seja, as questões sociais. Que aí a gente tem a linguística do texto, a sociolinguística, a pragmática, a psicolinguística, a análise do discurso, a linguística histórica, a análise da conversação, a análise do discurso, que não está aqui, e várias outras ciências linguísticas que consideram, né, a questão social, da interação, do outro, né, nas discussões sobre a linguagem. E o que eu recomendo, então? Para vocês terem noção, né, de mais um pouquinho aprofundada sobre essas questões, tem um vídeo no YouTube que se chama Soci, Vida e Obra, que é bastante interessante, que vai explorar esses conceitos, né, sobre os quais eu falei aqui, mas que eu acho que a partir do momento que você vai ouvindo sobre eles, né, isso vai tendo, né, uma assimilação e você apreende mais esses conceitos. Então, basicamente é isso. Eu fiz de uma forma bem rápida, né, os principais conceitos, e a partir deles, né, dessa sistematização, eu acho que vocês não vão ter tanta dificuldade na disciplina, tá? Obrigada. Qualquer dúvida a gente está à disposição.